Syayananjanan Shalakaya Charcho Mritanjana Tasmai Shigurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktai Tadabhaktai Namo Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinamine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, nessa noite tão gloriosa, tão auspiciosa, onde um dos nomes de Balarama, do aniversariante, quando a gente sempre fala muito nessa palavra, auspiciosidade, né? Bem-aventurança. Um dos nomes de Balarama é Balabhadra, né? Bala, como a Indumati falou, significa força, Bhadra significa auspícios, bênçãos. Então, é através de Balabhadra, Baladeva, Balarama, que a gente consegue força. Como Baladeva, pelo nome, é o próprio Senhor da força. Como Balarama, Bala, força, Rama, significa felicidade suprema, bem-aventurança, né? Então é aquele que dá potência para que você alcance a bem-aventurança e a felicidade suprema, que é quem? É o próprio Senhor, é encontrarmos a Deus. Balabhadra, Bhadra significa auspícios, então é aquele que vai dar força para você encontrar auspícios na sua vida. Felicidade plena, verdadeira, bem-aventurança, estabelecido numa plataforma onde está findo o que a gente chama de body, que significa corpo, B, de nascimento, O, de old, a idade avançada, D, de disease, de doença, e o Y, de Yamaraja, a morte. Então é quando a gente consegue dar findo a isso. Não existe mais isso, porque nós entendemos quem somos nós e o nosso relacionamento eterno com o Senhor Supremo. Na concepção mais elevada, né, dentro de uma consciência divina, as escrituras reveladas, elas colocam Krishna como Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan significa o Deus original, o não criado, a origem de tudo, a causa de todas as causas, né? E ele é possuidor das 6 opulências, né? Que a partir das 6 opulências, que ele é o mais rico, ele é o mais famoso, ele é o mais forte, ele é o mais inteligente, ele é o mais renunciado. Se ele tem tudo porque ele é o Criador do mundo, o que ele quer de nós e o que nós temos a reciprocar com ele, salvo o nosso amor. Nada além disso. Várias passagens no Srimad Bhagavatam, para lá do Maharaj, ele deixa bem claro que Krishna, ele só quer realmente o nosso coração e o nosso amor. E ele é Swayam Bhagavan. Krishna, quando ele descende a esse mundo, quando ele vem na forma de Avatari, que é a fonte de todas as encarnações, ou até mesmo quando ele vem como uma expansão dele, mas principalmente quando ele vem ele mesmo, pessoalmente, ele sempre vem com um séquito, ele sempre vem com seus associados eternos, para que ele possa cumprir o papel que lhe cabe nesse mundo. E qual o que cabe ao Senhor nesse mundo quando ele desce? Como a Indumati diz, o Senhor, ele mora na morada transcendental, onde ela é plena de eternidade, conhecimento pleno das realizações eternas e da bem-aventurança suprema e da paz eterna. Qual é o negócio que ele faz em descer ao mundo, que é exatamente o contrário, onde é repleto de ignorância, temporalidade, onde a maioria das vezes o sofrimento predomina, né? E nada é eterno. Então, é um mundo que a gente chama de Asat, Asit, e um mundo de sofrimento, ou seja, um mundo temporário, cheio de ignorância e cheio de sofrimento. Então, por que Krishna, por que o Senhor Supremo vem aqui descer e está aqui há 5.000 anos, nós vamos para Vrindavana, quem já foi aqui à Índia, a gente consegue ver todos os locais onde Krishna desceu há 5.000 anos atrás. A grande resposta para isso é dada pelos mestres espirituais, pelos acharyas. Repito o que a Indumati falou, tudo que é falado aqui no nosso encontro nada mais é do que uma repetição, uma tentativa de uma repetição do que os nossos mestres nos trazem. E quando nós repetimos, como diz o próprio Srimad Bhagavatam, assim como as fontes d'água do Ganges que saem do Himalaia e vão descendo e beneficiam desde daquela localidade onde ele nasce, em termos das plantações, dos animais que possam existir, logicamente os animais são muito remotos, mas no curso em que ele vai alimentando, até o final onde ele chega,
Da mesma forma, são os temas transcendentais de Deus. Quando a gente fala sobre assuntos divinos, o principal beneficiado é o palestrante, né? Como se fosse a fonte deles que vem através da gente que está palestrando. Segundo lugar, a assembleia, tudo que ele passa, ele vai de alguma forma tocando. E onde é o final desse recipiente, como diz o Srimad Bhagavatam, é o coração de cada um de nós. Conhecimento transcendental, ele só é possível quando nós temos o paraquedas aberto. O paraquedas aberto funciona, né? Se nós mantermos a mente fechada como paraquedas, nós vamos morrer. Então nós temos que sempre estar com a mente aberta para tentar entender e compreender assuntos transcendentais, né? Em função disso, Krishna, quando ele vem a esse mundo, ele vem, como a gente falou, com um secto, né? E Krishna, ele tem 3 potências internas que são chamadas de Sat, Tit, Ananda. Sat é a potência de eternidade, é a potência da criatividade, da existência eterna, né? A segunda, Tit, significa conhecimento, é a potência do conhecimento transcendental. E a última, que é a Satit Ananda, que é a bem-aventurança plena e perfeita. Então, Krishna, ele é Satita Ananda Vigraha. Ele é pleno de eternidade, conhecimento, ele é pleno de bem-aventurança. E quando ele vem a esse mundo, de alguma forma, nós somos partes integrantes e partículas integrantes do próprio Senhor, e nós também somos formados de Sat, Chit, Ananda, que são esses 3 elementos, essas 3 potências internas do Senhor. Por que eu estou falando isso um pouco de Tattva Siddhanta, de filosofia, um pouco mais densa? Para nós entendermos que Balarama, essa expressão que é como se fosse exatamente Swayam Bhagavan Shri Krishna, ele tem a primeira expansão manifesta do corpo dele. Essa primeira expansão do corpo dele, quem é? É Balarama, é o irmão dele. Então, quando você fala que o Senhor é o Todo-Poderoso, né, que é o Senhor das 6 opulências, o irmão dele é exatamente não diferente dele. Então, quando você fala em Deus, você fala em Deus, ele próprio, Swayam Bhagavan, e a gente chama de Baladeva, que é Swayam Prakasha. Ele é uma expansão do Senhor, a primeira expansão, mas ele não é o que a gente chama, desculpem os termos, Prabhava Prakasha, que é quando o próprio Senhor se expande como se fosse ele mesmo, com o seu próprio humor e com a sua própria forma. A gente vê isso na dança da raça transcendental, no mundo transcendental, onde Krishna se faz presente com as gopis, na mesma forma, e cada gopi, no meio daquela dança transcendental, ela vê como se o próprio Senhor estivesse com ela. E as outras não veem que ele está presente com a outra, porque é um relacionamento individual. Então, quando a gente chama de Vaibhava Prakasha, é uma expansão do Senhor em que ele vem numa forma diferente, com humor diferente, mas é o próprio Senhor, porque tudo é originado dele. Então, qual é a diferença principal entre Krishna e Baladeva? São 2 coisas, já que eles são os próprios deuses originais. Um é a compleição corpórea. Krishna é naquela cor que a gente viu ali hoje, Guilherme, que é aquela cor de uma nuvem de monção, né? Escura, carregada de chuva, às vezes pega uma tonalidade até um pouco azulada, né? E a cor de Balarama, do seu irmão, ela é exatamente uma cor branca, uma cor de cristal, como se fosse um lótus branco. Então a distinção que você faz entre os dois já começa pela compleição. E a segunda é o humor, que aí é o que bate e o entendimento de nós sabermos por que Balarama é considerado o Adi Guru, o Guru original. Por que ele é a Kanda Guru Tattva, o princípio indiviso do Guru? Porque Krishna, ele vai ter uma identificação de ser o Senhor Supremo a ser relacionado e o objeto do nosso amor. Baladeva, ele vira o quê? Ele vira a morada do amor. Enquanto Krishna tudo recebe, Balarama é aquele que tudo dá. A expressão de tudo dar a Deus é sermos servos de Deus. Então esse é um humor preponderante de Baladeva e Balarama. Ele é o servo perfeito do Senhor. Então, Baladeva, Balarama, Balabhadra, Daudi, que é outro nome dele, que significa o irmão mais velho de Krishna.
tem toda uma explicação para isso. Estou tentando não me perder aqui nessas concepções, que senão a gente vai para longe e a minha mente então se perde. Então, quando a gente fala de Balaram, ele é aquele que tudo dá. Ele é o servo perfeito. E como os grandes acharyas nos dizem, como ele é a expressão daquela energia que nós falamos, Sat, que é a energia da existência eterna, da potência de criatividade, né? E como ele é um servo perfeito, e nós também temos essa potência que se chama Sat dentro de nós, nós podemos entender qual é a nossa origem em termos de serviço a tudo que fazemos nessa vida. O único problema é o direcionamento do serviço em que nós fazemos em nossa vida. A nossa essência eterna é servir. E desde a hora que nós tomamos a expressão de algum tipo de conhecimento de nós mesmos em relação ao mundo, nós estamos servindo ao mundo, né? Nós estamos servindo os nossos pais, nós estamos servindo o nosso trabalho, estamos servindo o universo, nós estamos, de repente, pessoas tendendo a, vamos dizer assim, ser responsável pelo Estado, ser um presidente, temos as nossas ONGs, nós estamos sempre a serviço de algo ou de alguém, até de coisas menores, estamos a serviço dos nossos filhos, né? Estamos a serviço dos nossos animaizinhos. Porque servir está relacionado com dedicação e amor. Nós já falamos isso aqui. Eu nunca vi ninguém amar alguém sem servir alguém. Quem diz que ama alguém, seja seu filho, seu amigo, que for, de alguma forma vai tentar trazer um relacionamento de servidão e de troca amorosa. Mas quando nós falamos a esse nível desse mundo, significa trocas ainda defeituosas, porque elas não são plenas e não são incondicionais. Elas são condicionadas a uma série de aspectos, onde os relacionamentos não é que nem Krishna e Balaram, esses dois irmãos transcendentais, onde todos os seus passatempos são para incrementar cada vez mais a sensação do amor que um sente pelo outro. Então, a expressão de Balarama ser o guru original, Adi Guru, né, é porque ele, nas suas expressões, em todas as eras em que Krishna esteve nesse mundo, ele, de alguma forma, ele era pleno, ele era respirante em todos os seus poros, serviço devocional, imaculado, sem nada para si a Deus. Então, ele é a expressão perfeita de como nós devemos nos portar em relação a Deus. Os nossos relacionamentos com Deus, em termos de graça, trocas transcendentais, existem 5 tipos de trocas proeminentes. Shila, porque ele é uma joia, né? Baladeva Prabhu, o irmão de Krishna, ele consegue se relacionar com Krishna nessas 5 plataformas de relacionamento. Por quê? Ele consegue no humor de neutralidade, quando ele se expressa quanto a Nanta Sesha, como a Indulati falou, que é uma das expressões em que tudo que está ao redor de Krishna, em termos materiais, tipo o colar, a roupa, a cama, o próprio sapato, o próprio Dhamma sagrado, a terra de Krishna, o mundo material, a expressão do mundo espiritual, porque ele é a criação, ele é a existência, ele é essa potência. Então ele se manifesta dessa forma. Tudo para que Krishna possa se estabelecer. E quando ele traz toda essa parafernália, né, a única intenção de tudo que ele faz é serviço para que Krishna seja o desfrutador pleno e se sinta plenamente feliz. E a gente pensa assim, mas se Deus tem tudo, ele quer algum tipo de troca para ter felicidade com a gente? E a gente pergunta, né, como é que são os relacionamentos de pai com filho, né? A gente pode imaginar que o pai tem tudo e o filho não tem absolutamente nada. Mas quando um filho se relaciona com o pai, é impressionante como as trocas vão cada vez se incrementando, se só quem tem a paternidade, a maternidade pode expressar isso. E Cristo da mesma forma, Cristo ele não é algo estático, parado, como é dito, né? As trocas de relacionamento amorosas no mundo, elas são totalmente dinâmicas, que dirá numa comparação extrema do mundo transcendental em relação às trocas transcendentais de amor. Então, ela ocorre plenamente dessa forma. Balarama, ele se expressa como um amigo, como um servo, né? Porque ele está sempre olhando e vendo a forma com que ele pode, de alguma forma, cuidar,
proteger. E a gente vê que na era anterior, nós estamos falando de Krishna em Dwapara Yuga, né? A era anterior, Tetra Yuga, nós falamos do Senhor Ramachandra e falamos de Lakshmana, né? Agora Balarama, numa era anterior, ele veio juntamente com Krishna de novo, que agora é o senhor Ramachandra, que nós vimos aqui a história toda do Ramayana, né? E ele vem como o irmão mais novo. E é muito interessante que a cumplicidade daquele irmão naquela briga daquele reinado, quando o próprio senhor Rama, ele foi exilado para 14 anos na floresta, né? A esposa, que era Sita, tinha uma obrigação védica de acompanhar o marido. Agora, onde está escrito vedicamente que um irmão tem que acompanhar o irmão? Para você ver, porque o relacionamento dessas duas personalidades que vêm sempre como irmãos, dizem que Balarama é como a pálpebra dos olhos de Krishna. Está sempre junto e protegendo. É inseparável. Não acontece. Então, naquele momento, Lakshmana, ele vai para a floresta, para aquele exílio, e o mais interessante é porque ele é o próprio Balarama. Ele, quando entra na floresta, ele vai na frente. Ele desbrava a floresta, né? Ele tira as pedras do caminho, ele tira os espinhos do caminho. Ele vai fazendo de tudo para que Rama tenha a melhor estadia possível dentro daquela situação, né? Então vocês veem já como ele é, e uma característica importante. Quando a gente glorifica Lakshmana, a gente está glorificando Baladeva. Entendeu? Então não é diferente. Então Lakshmana, ele tinha uma característica tão interessante que durante todo o Ramayana de Valmiki, você não vê um minuto de escrito, e tem inclusive uma passagem que Lakshmana, ele não dormia sequer um segundo em um minuto, olhando para Sita e Rama no meio da floresta. É impossível você ver em todo o Ramayana um momento em que você veja alguma demanda do próprio senhor Lakshmana. Tanto é que ele chegou a ter de receber uma bênção de um semideus para que ele pudesse ficar tranquilo e dormisse, porque o senhor Rama ia ficar tranquilo na floresta, bem protegido. E ele falou o seguinte: não, vá consolar quem? A minha mãe, que está lá, né, chorando da nossa vinda, aquela história toda que nós vimos que foi um grande drama, o Ramayana, né? E quando a gente pula para um outro extremo, em Kali Yuga, onde Balarama e Baladeva estiveram presentes como Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Então, Nitai, que nós estamos falando, Nitai, é o próprio Senhor Balarama. E ele vem com uma característica assim impressionante também, porque como ele é um mestre espiritual, como ele está facilitando os passatempos do Senhor Krishna, o mestre espiritual ele vem exatamente fazer o quê? Facilitar a nossa ascensão espiritual e trazer facilidades e possibilidades de uma mente tão condicionada e incapaz de adentrar nessa plataforma. Então, quando a gente fala de Baladeva, Balarama, que é esse irmão de Krishna, a gente sempre estuda aqui, que a gente recebeu essa instrução do nosso mestre instrutor, para nós glorificarmos os servos do Senhor. Aqueles que foram almas avançadas, né, e que fizeram de tudo para expressar esse amor, para que nós tivéssemos como referência palpável. E quando a gente pensa nesses grandes mestres, aqueles que vêm aqui habitualmente, a gente vê desaparecimento e aparecimento, a gente tem que entender que esses mestres, ele tem o que a gente chama de uma causa raiz. Nós falamos isso aqui da outra vez. A gente, quando vai erigir, construir qualquer coisa em nossas vidas, uma casa, um castelo, um apartamento, você tem que ter fundações fortes, né? E essas fundações são possíveis quando você tem uma base perfeita numa viga mestra, que é quem? É Baladeva, é Balarama. Ele é o mestre espiritual original. Porque quando a gente estuda a vida de Baladeva e Balarama, eu vou falar só o nome dele, Baladeva, né? A gente consegue ver a perfeição do serviço dele a Deus, da sua mente, da forma de se relacionar, em todas as formas de relacionamento que nós já vimos e nós nem falamos, na forma parental, que é a forma como irmão mais velho, ele estava sempre olhando, olha, hoje não vai, cuidado. Tem um passatempo célebre, que ele fala para a mãe Yashoda que Krishna tinha comido terra, né? Que aí mãe Yashoda abre a boca de Krishna e vê todos os universos, mas ela acha que ele não é o próprio Senhor Supremo, ela acha que deve ser alguma coisa, um mal olhado, alguma coisa ruim que ele pegou, né? Porque relacionamento transcendental, na plataforma transcendental,
é tão doce e amoroso que o próprio Senhor Deus, Krishna, ele não se relaciona na intimidade onde ele tem Aishwarya, opulência. Ó Senhor, ó meu Senhor. Não. É um relacionamento tão profundo de amor e doçura que não tem essa coisa da não intimidade. E uma outra forma, que é a forma mais elevada de relacionamento com o Senhor Krishna, nos seus encontros transcendentais amorosos, é como a Nanga Manjari, onde o próprio Baladeva ele vem como a irmã mais nova de Shrimati Radharani. Ele é uma Gopi. Então você vê como Balarama, ele é tremendo. E ele é essa fundação, essa viga mestra que estabelece o que a gente chama de Guru Tattva, Tattva verdade, verdades espirituais sobre o mestre espiritual. Se nós não sabermos, se nós não conseguirmos, se a gente não conseguir saber, né, o que é um mestre espiritual fidedigno, né, entendermos o que é essa viga, nós vamos passar vidas e vidas construindo o quê? Castelos de areia. Castelos de areia. Mas é perfeito porque até nos castelos de areia que nos levam à dor, porque uma coisa interessante que eu escutei de uma palestra de um sadhu, quando o próprio Senhor Ramachandra no Ramayana, ele foi colocado para ficar em exílio em 14 anos, como a Indumati falou, em primeiro lugar, devoto do Senhor não está blasfemando de nada e segue o Dharma. Se é para ficar 14 anos lá, eu vou ficar. Isso significa integridade e determinação, né? Hari Krishna, Harinath Prabhu, Ki Jai. Então, bum, bum, isso. Interessante que naquele momento em que ele é pedido para para ele ser exilado, né? Ele chega ali, ele não fica blasfemando e falando. E o mais interessante, o irmão dele que seguiu com ele, que é Lakshmana, ele foi também sem qualquer tipo de lamúria. Isso é aceito plenamente. E qual é o significado disso em nossas vidas? As nossas vidas, enquanto nós tivermos a não compreensão de uma consciência divina, sempre que existir momentos de bonança e ver momentos flutuantes onde a gente vai ter dificuldades, como a Indumati falou, a dificuldade vai vir exatamente para que a gente possa compreender aquele momento e a gente possa avançar. Então nós já falamos dos 5 tipos de relacionamentos, e Gaura Govinda, Shila Gaura Govinda, o grande santo Vaishnava, ele fala o seguinte: vejam só vocês, a primeira expansão de Krishna, o primeiro corpo de Krishna, ele tem o humor pleno em todas as encarnações ou manifestações nesse mundo, como um servo de Deus. Então por que as pessoas ainda gostam de dizer que são deuses? E Shila Gaura Govinda diz como é interessante isso, que o prazer sentido pelaquele que serve o outro, por vezes, na maioria das vezes, é muito maior do que aquele que recebe. E eu fiz essa série de perguntas aqui para o irmão meu espiritual que estava aqui, Gopal, que eu falei assim, né? Gopal, de alguma forma, você vai ficar mais feliz se eu fizer um agrado a você diretamente ou um agrado ao seu filho. E na mesma hora, ao seu filho. Na expressão de que Krishna, em várias escrituras reveladas, ele fala que a adoração ao seu servo é superior à adoração a ele mesmo. E o prazer sentido pelo próprio servo, né? Ele é tão incrível nesse relacionamento com o Senhor, que numa plataforma transcendental muito elaborada e muito elevada das donzelas de Vrindavan, das Gopis e de Shrimati Radharani, é aquilo que faz o próprio Senhor Supremo não compreender e querer entender. Um grande exemplo é uma bolinha de açúcar bem docinha assim no meio de uma sala, e a gente vê que naquela bolinha de doce vão vir milhares e milhares de formigas. E aquelas formigas vão se aproximando. E o mais incrível é que elas dão uma bicadinha e vão embora, não. Elas dão uma bicadinha na bolinha de doce e continuam ali e começa a vir mais gente. E aí aquela bolinha de doce começa a perguntar assim, né? Uau, o que existe de tão doce em mim para atrair essas próprias formigas? Eu não consigo entender isso.
eu não consigo entender o que elas estão sentindo de alguma forma nesse prazer em estar aqui junto a mim. E é isso que o próprio Senhor Krishna, ele se indaga, e ele vem como se Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, para experimentar essa doçura dele mesmo e o prazer sentido por, entre aspas, aquelas formigas. Que são quem? Que são os Brajavasis, que são as Vrajagopis, são os moradores eternos daquela plataforma transcendental. Porque o amor trazido pelo servo do Senhor é tremendo. Porque, como dizem, né, o próprio Srimad Bhagavatam, nós lemos hoje na canção Bhaja Hore Mana, o que é riqueza, o que são filhos, o que são parentes, o que é tudo isso, se você não tem um relacionamento e uma devoção eterna, plena com o Senhor. Isso é absolutamente nada. Então, nós somos muito afortunados de estarmos aqui tocando nas glórias, né, de Baladeva, de Balarama, onde existem passatempos transcendentais, assim, muito doces. Ainda o Mati falou, porque Bhaktivinoda Thakur é um grande santo Vaishnava, ele coloca esses dois passatempos do Senhor Baladeva, né, como, assim, muito proeminentes, que é a morte de Dhenukasura, que é o asno. Muito interessante que a gente possa imaginar que isso tudo seja muito fantasioso, mas que eu falei no início. Eu estava falando com o Guilherme ali, quando a gente estava fazendo Seva. As concepções da transcendência, elas, às vezes, elas são ilimitadas. Não é à toa que elas são metafísicas, estão além da física. E a gente, com nossas concepções, com os nossos sentidos totalmente bloqueados em termos da transcendência, porque nós não fomos untados plenamente com as bênçãos do Guru, com a bênção de Balarama, para que a gente possa ver, estarmos meditando nesses passatempos 24 horas, porque a característica de Balarama, como nós falamos, é serviço. Serviço. Servir, como nós falamos, nós estamos servindo aqui 24 horas a tudo. Mas o nosso serviço primário como almas eternas é que nós somos servos eternos de Deus. Então, uma característica do mestre espiritual de Balarama se chama Seva Vritti, ou seja, tendência ao serviço devocional. É isso que o mestre espiritual vem fazer. E um passatempo muito belo que aconteceu com o Senhor Balarama é que quando Krishna escutem isso de alguma forma, mas Krishna, ele sai do local onde ele fez seus passatempos, Vrindavana, que na realidade ele não sai, mas é uma concepção ainda mais elevada para explicar isso, mas ele, em sua expansão, né, com humores diferentes, com doçuras diferentes, opulências diferentes, tanto é que ele, em cada local que ele faz, que ele vai para Mathura, que ele vai para Dwarka, ele é Dwarkadish Krishna, Mathuresha Krishna, ele quando... Por que eu estava falando? Estou falando tanta coisa que eu estou até me... Aparecimento de Balarama. Dhenukasura. Quando ele vai para Dwarka. Quando o Krishna vai para Dwarka. Só que está decolando. Isso. Voltei agora, passa tempo. Veio. Então, quando Krishna, ele sai da morada de Vrindavana, porque a Krura significa cruel, e a Krura, aquele que não é cruel. Ele vai chamar os dois, já numa idadezinha, 10 para 15 anos, assim, um pouquinho antes, mais para 10 anos. Ele leva eles para Mathura, porque tem aquele grande demônio que tenta matá-los desde o primeiro momento, que é Kamsa. Só que, na realidade, Krishna em Vrindavana, no mundo transcendental, ele é a vida e alma de todos aqueles habitantes. E a descrição de como fica Vrindavana com a saída dos dois irmãos é tremenda, né? Só que acontece um momento em que Baladeva, Balarama, o irmão, ele vai para Vrindavana para apaziguar aquele povo, os Vrajavasis, Vrajagopis principalmente, né? E esse passatempo é muito belo porque ele vai lá tentar apaziguar, ele como é um servo do próprio Senhor, em um relacionamento extremamente íntimo. Eles na realidade são um corpo, assim como a Indumati falou que Radha e Krishna são apenas um corpo, mas eles se dividem na porção feminina e masculina para desfrutar de passatempos. Da mesma forma, são dois corpos, Krishna e Balarama, né? Então eles se separam e os dois são o próprio Senhor Supremo, com as 6 opulências. Tanto é que a dança da raça que o próprio Krishna faz com as suas golpes
O próprio Baladeva também faz. E o que ele vai fazer lá, quando ele vai se encontrar com as Vrajagopis? Ele vai estimulá-las a continuarem vivas, sob a esperança de que Krishna retornará. E o que ele estimula? Continuem o seu serviço em meditação ao Senhor Supremo. Então ele vai lá e dá o quê? Ele dá vritti, ele dá essa tendência a ser revitalizada, né? E é isso que o mestre espiritual Baladeva, Balarama, o Adguru, o Guru original, ele vem fazer em nossas vidas. Ele vem exatamente dar... Eu tenho aqui, que a gente estuda esse assunto, né, muitas vezes, e eu compilei aqui, vindo de vários acharyas, o que eles falam sobre a expressão do que é Baladeva e Balarama em termos de adjetivos, né? Ele é aquele que instiga, ele chacoalha, ele faz você acordar para as questões transcendentais, ele incita, ele incendeia a sua vida, ele dá vigor. A gente acha que a gente está vivo, mas uma vida sem Deus é uma vida morta. Então ele te dá o quê? Vigor, te dá viço, ele dá estímulo, ele dá entusiasmo, ele dá o quê? Potência, ele dá disposição, força, potência. O mestre espiritual é aquele que te nutre, reabastece, ele faz o fluxo do amor fluir, ele renova. Então, tipo assim, é muito importante essa celebração, porque as pessoas elas querem celebrar o Janmashtami, o nascimento de Krishna. São 9h30. Mas se elas não passarem por esse dia de hoje, Baladeva, Balarama, é impossível. Impossível. Tanto é que eu não vou entrar em detalhes. Krishna, antes dele vir no ventre de Devaki, né? Ela tem, porque existe aquela história toda de Kamsa, que escutou a voz aérea dizendo que o 8º filho iria matá-lo, né? Mas é muito interessante que ela ficou grávida primeiro de 6, ela teve 6 gravidez. E esses filhos que nasceram, a história é muito longa, todos eles foram mortos por esse demônio, né? E aí várias concepções do entendimento, por que nesse próprio ventre, onde vai vir a suprema pessoa divina, né? Passaram basicamente 6 que perderam as suas vidas. Existe toda uma história para isso, porque na realidade são 6 demônios que tem uma história muito perfeita em relação a isso, mas tudo que acontece a nível dessas histórias transcendental para trazer conhecimento. E Vishwanath Chakravarti Thakura, ele diz que essas 6 crianças nada mais são do que 6 principais anartas que bloqueiam o nosso avanço espiritual. Que são, eu vou falá-los, porque isso aqui é muito importante. 7 minutos. São exatamente Kama, Krodha, Lobha, Mohan, Mada, Matsarya. Kama, luxúria. Krodha, raiva. O que é luxúria? Luxúria é querer viver o mundo desfrutando sem a presença de Deus. Somos ladrões da vida. A vida que não nos pertence, ao mundo que não nos pertence. Krodha, raiva, destempero. Lobha, cobiça. Cobiça por coisas materiais e separadas do Senhor. Mohan, ilusão. Totalmente iludido, porque você está na ignorância. Denukasura, o asno, está dentro de você mesmo. E você não consegue se desvencilhar daquilo. E o mais interessante é que a gente viu que Balarama teve força, fez assim, ó, peteleco. Mas o grande problema da ignorância é você entender que você é um ignorante. O pior paciente é aquele que não acha que está doente. Não tem jeito, eu como médico sei disso. É uma desgraça. O cara acha que está cheio de saúde e quer seguir da forma que ele quer. A outra é a loucura. A loucura, não a loucura transcendental, a loucura do mundo, de querer mastigar o mastigado. Tudo que nós já vivemos aqui nesse mundo, já vivemos vidas e vidas e vidas. E continuamos querendo parque de diversão. Brincar, brincar, brincar. E outro é inveja. Então, cada criança dessa que partiu antes de Krishna, representam esses 6 anartas. E logo depois, quem é que vem após essas 6? É Baladeva.
Baladeva, como a gente falou, tudo é perfeito para receber o Senhor e mantê-lo na forma perfeita para ele cumprir o que deve ser feito. Então é como se ele limpasse aquele útero. Existe uma poesia que diz que Krishna, como ele diz no Bhagavad Gita, ele é a semente e o útero é o próprio Senhor Balarama, né? Que da partir dali vai vir a criação. E de fato, toda a criação do universo é um Tattva Siddhanta muito complicado. A gente fala de Kirodakshai Vishnu, Garbhodakshai Vishnu, Karadakshai Vishnu, só para vocês verem a complexidade disso tudo. Que o próprio Balarama, ele as suas expansões, né, vão criando todo esse universo, como nós falamos, vão criando as próprias divas. A nossa criação vem de Balarama. Então a gente vê que logo em seguida, quando Balarama vem, ele chega, ele limpa tudo. Por isso que, para nós celebrarmos o Janmashtami, a gente antes celebra o quê? A vinda de Baladeva. Nós, para alcançarmos o próprio Senhor Krishna, nós temos que passar por quem? Por Baladeva, pelo mestre espiritual original. Porque é ele que nos vai dar a capacidade de nós compreendermos esses passatempos. Existem muitos passatempos, mas eu queria tocar num que Bhaktivinoda Thakura pede para Lambasura. Que isso tem muito a ver como esses poetas Vaishnavas eles adentram nesses passatempos e trazem conhecimentos transcendentais. Para Lambasura, porque Krishna ele vivia pastoreando e brincando eternamente, como ele faz até hoje, com os seus eternos associados no mundo transcendental. E em um momento, foi muito interessante que esse demônio, esse Asura, né, como a Indumati falou, nós estamos o tempo inteiro assodados pelas trevas da nossa ignorância, e na treva que representa esse demônio, que significa hipocrisia, duplicidade. Isso significa não integridade. Isso significa politicagem, né? De você conseguir ser determinado, e mesmo que você perca, mas eu vou continuar na verdade. Como Srila Bhaktivinoda Bharat Goswami Maharaj falou assim, esse é o meu direito. Isso ninguém me toma. Se aqueles todos que me serviram hoje me blasfemam, me criticam, Hare Krishna, Tanteno Campana, não é culpa deles, é culpa minha. Devo ter feito algo de muito importante. Mas uma coisa é fato, não me apego nem àqueles que me criticam, nem àqueles que dizem gostar de mim. Eu me fixo plenamente nos Mahantas, nas grandes almas, porque elas sim é o meu foco, é o meu caminho, porque a partir dali não vai ter qualquer tipo de erro. Para Lambasura, ele se fez como um amiguinho de Krishna. E ele observou que dentre aqueles que brincavam com Krishna, aquele que não foi. Então são aqueles asuras que estão nos observando e vendo muitos detalhes e vendo muitas fragilidades nossas. E eles vão adentrar em nós como se nós não o identificássemos. Então a gente simplesmente... Qual é a pior das má identificações nossas? É acharmos que nós somos esse corpo, que somos alguém. Eu sou Marcos, sou Madana Mohana, sou médico, nascido no Brasil. Então, é tão sutil isso, mas isso é grosseiro. Por incrível que pareça, isso é grosseiro. Esse é o primeiro ensinamento do Bhagavad Gita. Você não é o corpo. Inclusive a gente fala assim, vem aquele papo, não é o corpo. Então, meu amigo, isso é básico demais para você? Realiza isso na sua vida. Você está, não é? Eu tô assim, cansado de escutar certas coisas, entendeu? Porque, tipo assim, né? O que é o trivial básico é exatamente aquilo que as pessoas não fazem. Tipo assim, não, eu quero ouvir o Nampalo Jala Prema. Eu quero ouvir Madhurya Rasa. Eu quero ouvir Raganuga Bhakti. Eu quero ver temas transcendentais da espontaneidade suprema. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas criticam, às vezes, tem algum comentário sobre o Pandeshamrita, nós estamos falando de Rupa Goswami. Rupa Goswami, aquele que realizou o Manobhistam de Chaitanya Mahaprabhu. Seus desejos internos mais profundos. E é a literatura mais comentada por grandes Vaishnavas, já não? Harinam. Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Vaishnava, Vishwanath Chakravarti Thakura, o meu Gurudeva, Narayana. Quem não comenta sobre essa escritura transcendental? Tudo bem, voltando ao passatempo. Primeira coisa,
vou ter que finalizar, então vou acelerar o mais rápido possível esse passatempo. Mas é... Então o que acontece? Ele fica lá junto com os amiguinhos de Krishna, como se fosse um amigo de Krishna. Krishna, é o próprio Senhor. Ele identifica e sabe, por mais que ele tenha trejeitos de estar ali, né? Fazendo como é que é o nome daquele filme que você falou a mim? Que do jeito que eu falei? Avengers. Não tem lá uns que ficam igualzinho os outros? Que pega a forma do outro e que não sei o quê? Então vai que fez, ficou perfeito. Trejeitos. Você estava enganando ali no meio. Krishna olhou assim e falou assim, tá lá ele. Krishna não vai ser enganado. Então o Krishna, o que ele faz com a gente, quando a gente está com nossas anartinhas, as nossas questões, dá uma corda aí para eles, aí deixa lá, eu estou vendo. Vai tocando a bolinha aí. Então você acha que está bem na fita. E você vai tocando a sua vida. Acabou que teve um passatempo de uma brincadeira, de um puxar de cordas, um grupo do lado, um grupo do outro. E com o grupo que fosse vencedor, o grupo que perdeu teria que botar o pessoal que venceu nas suas próprias costas e ficar carregando até um ponto, fazer um esforço, uma austeridade. O que aconteceu? Esse demônio, ele ficou do lado do povo, do lado de Krishna, que não estava junto de... Não. Ele ficou junto de um lado que não estava Krishna nem o irmão dele, Balarama. E eles foram vencedores. Porque Krishna, ele tem essa peculiaridade, né? Deus é tão perfeito que ele vai deixando, inclusive, você se esborrachar nesse mundo, achando que você está arrebentando. Que você é o vencedor do mundo sem ele. Então deixa você cair, se machucar. Entendeu? Tem lá, perdi. Né? Tipo assim, mas não, ele está perdendo. Tudo tem um sentido. O que acontece? O demônio, ele queria destruir Krishna e queria matar Balarama. Que ele era um dos enviados de Kamsa, do grande demônio. E aí naquele momento, o que ele faz? Ele fica nas costas de Balarama. E o que acontece? Eles estão indo até um ponto que eles tinham que brincar, fazer a brincadeira no ombrinho, e levar. Só que naquele ponto que era determinado para eles chegarem, o demônio saiu correndo, foi para longe. Ele queria arrumar algum jeito de ir para longe e matar Balarama. Balarama, Akanda Guru Tattva, ele é não diferente de Krishna, ele é a suprema personalidade a serviço do Senhor. Né? Ele percebeu aquilo. Então a descrição é que ele começa a virar um monte Sumeru. Uma grande montanha em termos de peso. E ele começa a pesar naquele demônio. E ele vai ficando pesadão. E o demônio começa a perceber que ele não está mais conseguindo ir. Né? E nisso o demônio, que ele faz? Ele vira na sua forma original. Então aquela hipocrisia, aquela duplicidade que ele estava ali presente, acaba. Né? É aquela história, a característica de Baladeva e Balarama. Né? Eu estou repetindo os mesmos nomes. Srila Gaura Govinda, ele fala dos 4 anartas principais que obstruem a nossa devoção ao Senhor. E uma delas, que é a mais sutil, a mais delicada, é a questão da duplicidade, da hipocrisia em sermos quem não somos. E principalmente, Kamini e Pratista, desejo de adoração, fama, posição. Então, Baladeva e Balarama, inclusive, tem um passatempo muito lindo. Não, voltando aqui passatempo lá, eu estou me perdendo. Vou finalizar aquele passatempo, desculpa, gente. A gente pode continuar isso sábado. São muitos passatempos lindos, com muitos ensinamentos. Acaba que Baladeva, com seu pulso, dá uma grande pressão, dá um grande socão nesse demônio, e esse demônio ele finda. Bhaktivinoda Thakur, os grandes santos Vaishnavas, eles dizem que esse demônio, ele é exatamente a personificação da duplicidade, da hipocrisia, da luxúria. Da luxúria. Em você querer um desfrute para si mesmo, a nível de você receber adoração, receber algum tipo de reconhecimento, né? E de glorificação. E Baladeva, ele é muito cruel em relação a esse anarta nosso. Ele vem com força para derrubar, e como a Indumati falou, não é à toa que ele tem um arado e ele tem a massa. Né? O arado para chegar nesse coração nosso tão duro, enrijecido, e tentar afofar para que a semente do amor divino ela possa ter um campo fértil, como a gente escuta no próprio Evangelho.
né? Campo fértil, onde vai ser jogada as sementes, né? E o que é essa massa? É porque junto com a semente de Bhakti, né? Nós já falamos isso aqui uma vez, quando a gente vê a Tulasi, a Ellen mesmo participou aqui uma vez, vem muito para Lambasura. Muita coisa que parece que é Bhakti e que não é, e é muito sutil. Tá a trepadaria de Bhakti e tá vindo a erva daninha assim, ó, se enrolando, mas ela é muito parecidinha. Ela é aquele amiguinho, aquele Asura de Krishna que está vindo e entrando na sua vida e que você não está vendo. E a coisa mais sutil que todos nós vamos passar um dia, não é toda que todos os Vaishnavas temem. Não é à toa que Kamsa, ele é a personificação da má associação. Devaki, ela é a devota do Senhor, né? E quanto mais Devaki ela teme a essa associação, né, que é o próprio Kamsa, ela consegue, de alguma forma, se livrar desses anartas pela misericórdia de Balaram. Então é isso, gente. Muita coisa a se falar. Eu deixo a mensagem final, uma coisa importante que eu escutei de Swami Maharaja essa semana, que nós devemos ser 24 horas sinceros com nós mesmos, vermos aonde nós estamos, olharmos, como a Indumati falou, quais são os Dhenukasuras, os Pralambasuras, os outros vários demônios que estão dentro de nós. Para isso você tem que ter sinceridade, muita sinceridade. E Swami Maharaj ele fala que você deve ter duas coisas em vida espiritual que é muito importante: avidez e sinceridade. Avidez para buscar coisas espirituais. Se você for um sincero, mas você não tem avidez, nós falamos isso aqui, está morto, está morno. Ao mesmo tempo, se você for um ávido, mas não for um sincero, você vai atrás da sua avidez naquilo que te compraz, porque você não é sincero com você mesmo. E quem é que pode desvelar, botar tudo isso para fora, trazer para fora à tona? É quando você entra em contato com conhecimento transcendental, com Harikata, com essas grandes almas, porque elas dão referências a nós. Porque até então as nossas referências são o mundo. Você é o quê? Um pós-doutorando? Você isso, você aquilo? Olha a referência do mundo, sempre te chamando para você se deliciar com esse mundo. Desistam. Estejam querendo receber avidamente a misericórdia de Baladeva, de Balarama. Que ele possa entrar com o seu arado, com a sua massa e faça diferença em nossas vidas. Para aqueles que não forem iniciados, o que é uma iniciação? É importantíssima. Mas se nós não tivermos compreensão de Guru Tattva, de termos de sustentação, de fundação, vão ser coisas que você, às vezes, vai ter dificuldade na construção da sua vida devocional. Então, me desculpem a ter prolongado demais. A gente experimenta as glórias de alguma forma pela misericórdia do Senhor desses temas e a gente fica ávido em querer dividir de alguma forma o que traz benefício em nossas vidas a todos aqueles que também de alguma forma possam compartilhar. Tudo aqui acontece graças à presença de vocês, né? E eu queria agradecer muito àqueles que puderam estar aqui, né? Que são, como a gente diz, né? São os Bhaktas que de alguma forma, por misericórdia, ainda conseguem dar misericórdia a almas tão caídas como eu e a minha esposa. Como ela mesmo falou, não temos qualificação, mas pela misericórdia dos nossos irmãos espirituais, pelas bênçãos dos nossos irmãos espirituais, procuramos também o que o Swami Maharaja disse, termos cada vez mais integridade e determinação em seguir o ideal do Vaishnavismo, com muita humildade. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shila Baladeva Ki Jai. Jai Patita Pavana Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaja Ki Jai. Jai Shila Patita Pavana Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja Ki Jai. A constelação fabulosa, inestimável do amor divino dos Rupanuga, do nosso Rupanuga Guru Varga, também presta as minhas humildes referências. Jai Shila Guru Varga Ki Jai. Guru Parampara Ki Jai. Então,